E aí, pessoal, uma baita entrevista do presidente Romildo Bolzan para o Duda Garbi no canal do YouTube. Olha, vale a pena. Eu peguei os pontos que importam, que a gente tem tratado neste espaço aqui, e acho muito importante que eu faça esse levantamento, porque é sempre importante também ouvir a palavra oficial, que supera toda e qualquer narrativa, sobretudo quando a verdade ela demora, mas ela sempre vem. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. No primeiro comentário, gente, tem um link que você, acessando ali, entende o trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 com um pequeno investimento de R$ 67. Não perca essa oportunidade. Está ali no primeiro comentário, um trabalho nada mirabolante que você pode ali garantir uma renda extra. Gente, presidente Romildo Bolzan, inclusive um reparo aqui original, eu também pedi uma entrevista para o presidente Romildo aqui para o nosso César Cidade Dias falando de Grêmio. A assessora do presidente disse que ele não tinha agenda, porque ele estava tratando de outras coisas. Aí, por curiosidade, hoje eu vi no canal do Duda Garbi, mérito dele, incompetência minha, o presidente concedeu para ele tinha agenda. Mas, olha, pouco importa se fala para mim, se fala, eu quero é que ele fale para o Grêmio, isso é que nos interessa. E ele falou, e mais do que isso, o presidente colocou muitos pontos muito legais que a gente precisa valorizar, tá? Algumas situações que eu queria levantar para vocês aqui para a gente conversar. Eu separei uma série de pontos. Primeiro ponto, o que significa a conquista da Copa do Brasil? E segundo ele, a confirmação da carreira da comissão técnica, do grupo de jogadores no aspecto esportivo e principalmente a solução do fluxo financeiro, ou seja, a importância da final e da vitória do Grêmio. Outro ponto que eu peguei, TT forçou uma subida ao grupo profissional, disse o presidente Romildo. Grêmio não acatou em razão da questão hierárquica. A importância disso, porque isso ninguém admitiu, e hoje o presidente Romildo admite na entrevista. Ninguém dizia. Isso foi exatamente o que disse o Pablo Bueno, quando disse o Grêmio não quis subir, por isso ele vai sair. Aí ninguém deixou, isso ficou meio fora, o presidente confirmando. Grêmio não acatou o pedido do TT por uma questão hierárquica, ou seja, o Grêmio não quis que ele subisse. E isso é bom que a gente coloca. Sobre Diego Rosa, o volante que foi vendido, que o jogador não admitiu a possibilidade de não sair. Ele queria sair e por isso o Grêmio acabou optando por fazer o negócio sob pena de ficar sem R$ 1 dessa venda, ele que venceria o contrato. Ou seja, ele usou inclusive a palavra intransigente, né? Diz que, olha, não tem, ele estava intransponível pela decisão da saída, ou seja, o Grêmio se obrigou a vender esse jovem talento, lembrando que TT e Diego Rosa são dois jogadores que geram muita discussão. O TT agora a gente soube a verdade e o Diego Rosa também é importante fazer o mesmo reparo sobre a verdade nessa questão. Sobre investimentos, sobre grandes investimentos, se o Grêmio pode ou não fazer. O presidente Romildo disse que o Grêmio não possui capacidade de fazer isso sempre, porém pode fazer de maneira ocasional em 1 ou 2 jogadores esse alto investimento. O Grêmio, se a gente pode colocar nesse aspecto, o Grêmio fez um grande investimento no Tardelli, né? Eu acho que o presidente se referia a isso. Ou seja, o Grêmio sempre está aberto, o Grêmio não fez um grande investimento nessa temporada. Por que não fazer agora? A gente pode ver, vamos aguardar, mas o presidente disse que o Grêmio tem sim condição de fazer um ou outro grande investimento. E eu acho importante essa avaliação. Ainda sobre esse aspecto, falou do superávit, da força do conjunto de governança que o Grêmio determinou, mas colocou uma situação que eu acho muito interessante da gente avaliar, né? O Grêmio está finalizando o compliance, que seria uma organização de governança que dará alçadas impedindo devaneios por parte dos dirigentes e a saída da responsabilidade fiscal. Ou seja, o Grêmio vai criar algum mecanismo de controle para não permitir que algum dirigente no futuro venha e faça investimentos muito altos que possam comprometer o Grêmio. Acho importante e mais do que isso, acho muito legal que se tenha isso para não se permitir simplesmente a vontade de um dirigente para ir lá e fazer uma contratação qualquer, uma contratação que cause algum prejuízo para o Grêmio. Lembrando que até mesmo na gestão do presidente Romildo tem ali um ou outro investimento que foram de alto vulto, como esse, por exemplo, que a gente citou do Tardelli, mas sempre dentro da linha de tentar acertar, tentar avançar
Acho importante que o Grêmio crie ferramentas contra dirigentes que possam ter aí como o presidente usou a expressão, devaneio, acho que é bem adequada para essa questão. Sobre os talentos da base, o presidente surpreendeu. Não quem acompanha esse canal não, tá? Mas surpreendeu, tenho certeza que muita gente. O presidente revelou que a próxima grande revelação do Grêmio será Cauã Kelvin. E aí você vê, neste espaço aqui, você ouve falar de Cauã Kelvin há mais de um ano, ele tinha 14 para 15, eu acho, a gente já falava nele. É um talento, realmente, o presidente acha isso. Eu acho que antes do Cauã Kelvin vai vir o Elias e vai brilhar, e outros jogadores estão aí se formando para brilhar. Mas acho que é uma boa referência, porque o Cauã Kelvin, dentro desses jogadores da base, é um jogador que está num estágio relativamente alto e a gente precisa valorizar. Sobre a Arena, o presidente disse que de todos os momentos, esse é o mais próximo da aquisição da gestão. Já há acordo entre Prefeitura, Ministério Público, OAS, Caragones, sobre as questões que estavam pendentes, e se tudo der certo, no final de agosto ou início de setembro, o Grêmio adquire a gestão do estádio. Ou seja, estamos a 4, 5, 6 meses da definição desta novela. O que é legal, eu achei muito interessante que o presidente também abriu isso, que também é um assunto meio de bastidor que a gente discute. Outro assunto que eu achei interessante, que eu separei para vocês aqui, foi a questão relacionada ao Soteldo. Vocês vão lembrar que o Soteldo foi muito discutido na época e o Grêmio negou veementemente que não existia, que nunca teve nada, pois teve. O presidente disse que o jogador foi ofertado ao Grêmio, que o Grêmio analisou, mas que como tinha PP e Everton, preferiu não sobrepor o elenco. Ou seja, existiu a questão Soteldo na relação de tentativa de contratação. Por que eu gosto dessas entrevistas, sobretudo depois? Porque elas repõem a verdade. Porque quando a gente cita o Soteldo, que o Grêmio está negociando, que o jogador foi oferecido, o pessoal vem, lá vem vocês com fake news. Aí depois, 6, 7, 10, 15 meses depois, vem a verdade. Mas agora não vem ninguém para dizer, César, desculpa aquela vez que eu te xinguei lá por causa de tal coisa. Ninguém vai lembrar disso. Então eu acho legal só para repor a verdade. Essa entrevista para o Duda, e aí parabéns ao Duda, né? Parabéns ao Duda que conseguiu a entrevista com o presidente Romildo, já que ele não tinha agenda. Mas eu fico muito feliz porque é muito bom ouvir a palavra oficial. Eu sempre falo isso para todo mundo. As narrativas se fazem, mas o Grêmio está falhando demais na comunicação. Então, quando tu tem a oportunidade de ouvir as pessoas falando, conversando, e o presidente abrindo o que antes é especulação, é legal. E o presidente abre isso, tá? O presidente abre isso. A questão, algumas pendências que o presidente obviamente não pode falar, que é uma das principais discussões de Grêmio nesse momento, diz respeito ao futuro. Ao futuro, como vai ser o Grêmio daqui a pouco, como vai se criar isso. Então, eu acho que é importante a gente salientar e entender, porque aqui se fez muitas verdades. Com relação ao futuro, o presidente acabou não se manifestando com muitas situações, a gente vai analisar, vai entender, porque eu acho que a grande pergunta que se faz no momento, que todo gremista está fazendo, eu recebo no WhatsApp todos os dias, no YouTube também, que é o futuro de Renato Portaluppi no Grêmio. E acho que essa é uma pergunta difícil de fato de responder, porque depende da vontade de muitas pessoas. O Grêmio, como eu tenho insistido, o Grêmio acredita que ele fica. O Grêmio acredita que ele fica. Mas às vezes essas situações acabam ultrapassando a força do Grêmio, a vontade do Grêmio. E talvez o Renato não tenha essa opção. Me parece que é por aí. Parabéns, Duda Garbi, parabéns também à equipe que conseguiu essa entrevista com o presidente Romildo. É sempre bom ouvir a palavra oficial do Grêmio. O presidente Romildo falou, abriu o jogo sobre Copa do Brasil, sobre TT, sobre Diego Rosa, sobre investimento, sobre superávit, sobre principalmente como vai ser a nova relação também de análise financeira do Grêmio, sobre a Arena, que é tão difícil, e também sobre Soteldo, que um dia foi oferecido e o Grêmio preferiu não sobrepor o elenco. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, a qualquer momento a gente volta com mais algum conteúdo. Valeu!